Fórum da Liberdade 2019. Brasil, aberto para reformas? Patrocínio CMPC, Gerdau, Grupo RBS, Ipiranga. Apoio Agibank, Deloitte, Fruc, Paim, PUC-RS, Empresas Randon. Realização Instituto de Estudos Empresariais. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, panelistas. É uma honra receber vocês aqui no painel Desemaranhando o Brasil, encerrando as atividades do primeiro dia do Fórum da Liberdade. Em 1776, pouco menos de 250 anos atrás, Adam Smith escreveu sua magnum opus, A Riqueza das Nações. Nesta obra, Smith tentava desvendar o motivo por que algumas nações prosperam e outras não. Detalhou como a livre interação entre as pessoas, através da livre iniciativa, promove o bem-estar social. A mão invisível do mercado, apontava. No Brasil, veio uma situação totalmente oposta que Adam Smith descrevia que um país deveria ter para alcançar a prosperidade. No ranking de 2019 da Heritage Foundation, lista que destaca os países mais livres do mundo, o Brasil encontra-se na 150ª posição de 180 países analisados, ficando atrás de países como Haiti, Etiópia, Paquistão, Senegal, entre outros. No ranking da Doing Business, que demonstra os melhores países para se fazer negócios, o Brasil assume a 109ª posição de 190 países. Esses são alguns dos pontos que demonstram o emaranhado que o nosso país vive atualmente. E para tentar entender como soltar essas amarras que asfixiam o nosso país, para iniciar o painel, convido a fazer uso da palavra o CEO global da BRF, Pedro Parente. Boa noite, senhoras e senhores. Eu queria agradecer muito o convite para estar aqui nessa noite de hoje, falando nesse fórum que se transformou já pela sua tradição, pela qualidade dos seus debates e, naturalmente, me excluindo pelos painelistas, vários prêmios Nobéis, enfim, realmente é considerado, sem dúvida nenhuma, e com todo o mérito, o principal fórum brasileiro e, por muitos anos, um fórum de resistência das ideias de liberdade, do liberalismo econômico, da livre iniciativa e do capitalismo. Portanto, muita honra ter sido convidado para participar desse evento. E espero, nesses poucos minutos, que certamente são preciosos para todos os senhores, eu possa trazer um pouco da minha visão com relação a esses temas, mas, em especial, a visão de quem viveu várias décadas, né? Três décadas, 30 anos da minha vida no setor público e agora já quase 2 décadas trabalhando no setor privado, com exceção dos 2 anos que passei na Petrobras. No entanto, percebendo claramente que também é uma empresa e que também padece dos problemas que vivem as empresas privadas, na realidade padece de problemas ainda maiores. Eu acho que é muito importante a gente entender certas diferenças que acontecem do setor público e no setor privado, e onde se encontra uma parte grande, no meu modo de ver. Eu tenho certeza que o Salim, que vai estar falando para vocês daqui a pouco, está sentindo isso, mas que realmente traz aos executivos do setor público um grande número de problemas.
E aqui, quando a gente faz as comparações entre a gestão do setor público e a gestão do setor privado, a gente vê que não é apenas uma questão do setor público deixar o setor privado, o setor produtivo trabalhar, mas se trata também da necessidade de um olhar de mais modernidade, um olhar que eu não tenho a menor dúvida vai contra a cultura prevalecente nos dias de hoje, mas um olhar crítico bastante diferente da visão comum a respeito das condições que se dá hoje ao setor público do Brasil para trabalhar. E aqui vamos, desde logo, deixar claro que a minha visão é simples. Nós precisamos de poder público onde o poder público é necessário, nada além disso. Mas mesmo assim, nós precisamos de um poder público porque, como disse uma vez um grande escritor americano, George Kennan, que foi também funcionário do Departamento de Estado, um diplomata americano, ele deixa muito claro que não é possível você fazer juízo moral da existência ou não de um governo, porque os governos precisam existir, mas governos existem para coibir, digamos assim, as piores inclinações do ser humano. Ele tem, eu recomendaria a todos que lessem o seu livro, chama-se Around the Craiged Hill, e ele tem um capítulo específico sobre governo e poder, e este capítulo eu considero extremamente precioso para dar uma ideia do que é poder. E poder, infelizmente, não é uma coisa nobre, é uma coisa, pelo contrário, que, segundo ele mesmo fala, ele raramente desperta o que há de melhor naqueles que o exercem, e muitas vezes, isso ele falou na década de 60, pensando nos Estados Unidos, mas a gente vê que se aplica muito bem ao Brasil, raramente faz com que essas pessoas que exercem poder manifestem o que há de melhor e muitas vezes manifestem o que não há de tão bom. Então a gente parte dessa premissa que eu acho fundamental a gente lembrar, que governos são indispensáveis, governos são necessários. E a partir desse momento, a questão que se coloca é, se governos são necessários e são indispensáveis, que condições damos hoje, o país, o Brasil, dá hoje ao funcionamento do governo? Porque eu não tenho nenhuma dúvida que todos aqui reconhecem que a carga tributária brasileira já é uma carga muito elevada, mas todo mundo também reconhece que, em troca desta carga muito elevada, serviços que são entregues, ou as obras, enfim, os investimentos, são de baixa qualidade, não são na quantidade necessária, e, portanto, temos aqui claramente uma questão que é fundamental, que é o tema da gestão pública. Nós precisamos que os governos, como eu já disse, não apenas deixem o setor produtivo trabalhar, mas que os governos possam também trabalhar bem. E como mencionei executivo do governo por um longo tempo, quero trazer esses aspectos que me parecem fundamentais, que atrapalham e que, portanto, merecem um olhar que é diferente sobre o tema do serviço público no Brasil em geral, mas claramente me refiro mais ao serviço público do governo federal. Em primeiro lugar, uma coisa que é fundamental é o princípio básico que rege o serviço público. É o princípio de direito básico que rege o serviço público, que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz que nada pode ser feito no serviço público se não tiver previamente previsto em lei. Ora, vocês imaginem que isso já é uma coisa que derruba a capacidade de inovar no serviço público. Como é que você pode inovar se aquilo que você quer fazer de diferente teria que estar previamente previsto em lei? E o princípio básico do setor privado parece que é a mesma coisa, mas prestem atenção, é bastante diferente. Diz que no setor privado se pode fazer tudo que não estiver proibido em lei. É uma diferença brutal. E isso, por si só, já traz um aspecto fundamental, como eu mencionei, que era impedir exatamente a inovação no serviço público. Mas o problema para mim, que é mais grave em relação ao serviço público, é o sistema de controle.
uma vez mais, lembrando o que disse George Kennan, é absolutamente necessário existir governos, como eles se destinam a controlar, né, os instintos não tão nobres das sociedades e, por sua vez, também quem os exerce tem os problemas que eu mencionei, é fundamental existir controle. A grande discussão aqui é que tipo de controle. Infelizmente, no Brasil, claro que tem exceções, mas o que se observa é que os controles enfocam processos. Raramente os controles enfocam resultados. Então, é muito comum que se veja o cumprimento completo de um determinado processo para realizar uma despesa pública, os resultados não são alcançados conforme desejados, não são contrastados com as metas físicas ou com os resultados diretos na sociedade, isso não causa nenhum problema. E aí nós vamos a uma outra questão que para mim é extremamente relevante, que são os estímulos que são dados aos funcionários públicos e a pergunta que se faz, por que os funcionários públicos muitas vezes parecem que são preguiçosos, que não querem fazer o seu trabalho, que são burocráticos, porque simplesmente os estímulos existentes são para não fazer. Os estímulos não são para fazer. Eu exemplifico. Executivos no setor público que desejam realmente fazer transformações, agir com antecipação de problemas ou atender problemas da sociedade, como eu mencionei anteriormente, tem toda essa questão dos sistemas de controle, e essa questão do sistema de controle faz com que os executivos do setor público trabalhem com uma grande preocupação com o seu CPF. Essa é uma expressão muito comum no serviço público. Isso pode alcançar o seu CPF. Por quê? Porque se ele não cumpre o processo, ele pode até cumprir o resultado. Ele pode até ter tido a iniciativa de fazer alguma coisa, alcançar o resultado, mas se ele não cumpre, se ele não segue o processo, ele pode ter os seus bens bloqueados, e como é muito comum, especialmente para posições mais altas na hierarquia, isso vai para as páginas dos jornais e provoca ou iguala aquele executivo do setor público ao grande número de corruptos que nós tivemos no nosso país. Portanto, fazer no serviço público é uma atividade de alto risco. E não fazer? Bom, não fazer, não acontece nada, quer dizer, a pessoa continua sendo promovida de 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos, e vai se aposentar com uma belíssima aposentadoria, como a gente sabe. Então, racionalmente falando, o que é melhor, fazer ou não fazer? E aí nós vamos a um aspecto que é, por que isso é assim no serviço público? Porque faltam coisas que existem no setor privado, que é o fato de que no serviço público tem 2 palavrinhas que, no meu modo de ver, contribuem muito para essa solução, ou para essa situação que é extremamente grave, que é a baixíssima eficácia e eficiência do serviço público. E essas 2 palavrinhas são estabilidade e isonomia. Obrigado. Ou seja, não existem no serviço público os estímulos que existem no setor privado para que se possa fazer, para que se possa executar. Eu fui executivo do setor público, eu garanto a vocês que se eu tivesse mais autonomia com responsabilidade e fosse controlado por resultados, eu certamente seria mais feliz do que fui. É muito difícil ser executivo no setor público. E aqui eu quero fazer uma pergunta, que é uma reflexão, que me parece bastante importante. E esse sistema de controle? Lembrem a quantidade de órgãos de controle que nós temos trabalhando sobre entidades do setor público. Nós temos o controle interno, nós temos os tribunais de contas, nós temos as procuradorias, nós temos os legislativos. Portanto, é um sistema muito amplo, né, com várias camadas de controle e, obviamente, muito caro também. E aí eu pergunto a vocês, esse sistema, ele garantiu o menor preço? Ele garantiu a melhor qualidade?
ele reduziu a corrupção, eu acho que o que a gente viu foi exatamente o contrário. Portanto, essa é a reflexão que eu queria trazer no início dessa nossa conversa, que precisamos de um setor público que não seja maior do que precise ser, mas precisamos também de um setor público que possa entregar, que possa trabalhar e atender às expectativas da sociedade. E esse sistema público, ele precisa ser completamente reformulado. Porque como está, nós vamos ver ainda uma máquina muito cara, extremamente cara e com pouquíssimos resultados. E a questão que se coloca na sequência, mas estaria a sociedade preparada para essa discussão? Eu vou lembrar uma história que aconteceu com duas pessoas que eu tenho, uma delas faleceu, eu tinha um conhecimento, uma relação muito próxima, que foi uma matéria que saiu em diversos jornais. E naquele tempo eu trabalhava aqui em Porto Alegre, no grupo RBS, e uma matéria que saiu dizendo que o TCU estava processando dois ex-presidentes do BNDES porque tinham contratado sem licitação. E eu fui primeiro ler a matéria porque me interessei, porque conhecia alguns presidentes do BNDES, e como eu disse, calhou que os dois eu tinha realmente uma grande proximidade, que era o Francisco Gros, infelizmente falecido, um grande brasileiro, e o Eleazar de Carvalho. E eu conheço todos dois e digo a vocês com tranquilidade, eu boto sim a minha mão no fogo por eles. Mas eu me interessei porque, como eu disse, o controle hoje olha muito o processo, e era exatamente a crítica que estava se fazendo, era a crítica ao processo, contrataram sem licitação. Eu li todos os principais jornais do Brasil, inclusive a própria Zero Hora. Nenhum jornal, nem Zero Hora, nem Estadão, nem Folha, nem Globo, enfim, nenhum dos grandes jornais brasileiros fez qualquer referência ao resultado daquela contratação, se ela atendeu ou não atendeu às necessidades. Portanto, a discussão aqui relevante é saber, será que a sociedade ela estaria preparada para essa discussão, onde não apenas precisamos reduzir o tamanho do Estado, mas precisamos também de um Estado com muito mais efetividade? Será que a sociedade aceitaria que a gente pudesse ter menos controle de processo? Porque o que acontece quando há um problema? O que acontece quando há um problema é que mais um controle é criado, mais um ponto de controle é criado, mais um ponto para gerar dificuldades é criado. E, portanto, mais um ponto onde se criam condições para mais uma atitude antiética no futuro. Isso é aceito pela sociedade. Isto é normalmente aceito como natural, quando na realidade, quando isso acontece, nós estamos punindo todos os outros executivos que não fizeram, não cometeram aquele problema, e o que se observa é que quem tomou aquele problema, muito embora as autoridades estejam bem mais ativas nesse sentido, mas pelo menos até um passado recente, nada acontecia com este faltante. Então, eu vejo como uma questão fundamental que não está na agenda, nem do novo governo, que é a discussão de uma ampla reforma da gestão pública, para que ela possa, aí sim, prestar os serviços com muito maior efetividade à sociedade e também ajudar aquilo que eu considero fundamental, o setor produtivo brasileiro, as empresas, dentro do regime da livre iniciativa, dentro de um capitalismo que não seja envergonhado, que essas empresas possam fazer aquilo que o país tanto precisa, que é investir, gerar renda, gerar emprego, fazer com que o país possa prosperar muito. Eu, recentemente, tive acesso a alguns dados, não consegui identificar a fonte dos dados, mas o quadro me impressionou muito. Esse quadro mostrava a situação de um país, de um grande país, e
comparava a situação de 6 anos atrás com a situação de hoje. Porque o que se costuma dizer muito é que o Brasil é um país complexo, é um país cheio de questões, o seu federalismo, né, o seu sistema político, enfim, todas essas questões que a gente está cansado de escutar, e a gente sempre escuta isso como uma desculpa para não se pensar grande. E esse país que eu me faço referência, e esses dados, é a Índia. E esse quadro mostra que, nesse período de seis anos, a Índia foi capaz... Não sei se a gente pode mostrar aquele slide, por favor. Conseguimos, não? Vamos ver. Acho que agora vai. Pode passar o próximo? Ah, eu tenho que passar. Ah, era isso que você estava me dizendo, Jorge? Obrigado. Então, vocês vejam aí de novo, fazendo toda o caveat aqui com relação aos dados, mas olha esses indicadores de 2013, 2014, 2018, 2019. Então, vejam só, posição no ranking, tamanho da economia, sai da 10ª posição para a 5ª posição. 17% de crescimento, no crescimento sai de 6 para 7, já há estatística mostrando que a Índia vai passar o crescimento da China e vai ter crescimento chinês dentro de mais alguns anos. Eu quero mostrar ali embaixo, na infraestrutura, o primeiro item, cobertura de saneamento rural, saiu de 36% para 96%. Habitações ligadas por estradas rurais, sai de 55% para 91%. Contas bancárias atingindo 100% da população. De novo, esses dados podem ter pequenas diferenças, mas o que eu quero chamar a atenção, e não invalida a mensagem, é que mesmo sendo um país complexo, mesmo tendo todas as nossas dificuldades, se nós pensarmos grande, a gente pode ser grande de novo. Muito obrigado. Agradecemos a participação inicial do senhor Pedro Parente. A seguir, ouviremos o economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco. Não. Muito boa noite a todos. Não vou gastar nem um segundo com as saudações que os políticos fazem tão longas, tanta coisa para registrar. Boa noite. Há 2 registros obrigatórios, essenciais a fazer num evento como esse, o primeiro dos quais, não posso deixar de lembrar, são os 25 anos do Plano Real. Uma data muito especial, dia 8 de abril de 1994, o URV tinha 38 dias, era ainda uma experiência exótica, talvez nesse momento já revelando sinais que podia dar certo e depois que dá certo, parece que foram as grandes engrenagens da história que fizeram a coisa funcionar. A história é uma coisa muito mais palpável do que essas coisas. Esse registro dos 25 anos, ele me permite, claro, número 1, comemorar, mas número 2, ficar um pouco perplexo com o fato de que as agendas que foram deflagradas naquele momento, em sequência, a transformação da URV em real, continuam as mesmas. Isso não é uma boa notícia, já era para termos deixado para trás várias daquelas coisas. A Previdência, inclusive. E 3, para pensar um pouquinho nas analogias entre aquela experiência e esta de agora, cujos adversários, inclusive, são os mesmos personagens. Vendo o ministro Paulo Guedes, semana passada, ele enfrentou o mesmo Paulo Paim, aqui, filho da terra, numa audiência, falando mais ou menos... Um pouco mais grisalho, assim, mais cheinho, mas
mesmo Paulo Paim. E o Dirceu, agora o filho. Se vocês acham que o filho era mal criado, que vocês não conheceram o pai, na mesma posição. Pois bem, tem várias outras similaridades entre o que hoje o time econômico está vivendo e aquele time viveu, quiçá os resultados sejam semelhantes também. O segundo registro que eu queria fazer é o que todos fazem quando estão aqui nessa posição, que é registrar a dimensão desse evento, o tamanho desse evento. Mesmo para quem já esteve aqui várias vezes como eu, é sempre impressionante ver um auditório desse tamanho e saber que hoje tem pela internet 5, 6, 10 vezes o número de pessoas nos assistindo pela web. Eu tive aqui, não sei se foi a primeira ou foi a segunda vez, em 1995, aonde não podia jamais esquecer de um debate com Ciro Gomes, recém-ex-ministro naquela ocasião, tinha acabado de ser ministro da Fazenda, discutimos animadamente a natureza da taxa de juros e outros temas. É sempre inesquecível o que se discute aqui. Enfim, o tempo passou, nós hoje estamos vivendo uma espécie de primavera liberal, um apogeu daquilo que sempre se celebrou e cultivou nesse fórum. Isso vem de muito longe. No começo dos anos 90, em Brasília, os liberais eram mais ou menos como a torcida do Botafogo, eles cabiam todos dentro de uma Kombi. Em 1993, eu tive o privilégio de poder conviver com o deputado Roberto Campos, avô do nosso presidente do Banco Central de hoje. Ele era um deputado que terminaria seu mandato e não conseguiria voltar ao Congresso na legislatura seguinte, e eu pude testemunhar a solidão dele naquele momento, bullying que ele sofria dos seus coleguinhas na Câmara dos Deputados. Éramos muito poucos liberais, e ele desconfiava da gente, ele achava o Fernando Henrique meio de esquerda. Que injustiça. Que não foi obstáculo algum a que a ideia que parecia vencedora se tornasse uma ideia prática, uma proposta que resultou vencedora, e a partir daí todo um projeto político teve início. No começo, no entanto, era uma aliança efêmera, uma espécie de uma janela, um capricho da história. Tudo parecia muito acidental, e para cada um de nós que viveu isso, Pedro estava lá, lembra, foi uma coisa depois da outra e subitamente era uma coisa gigantesca. Mas uma brecha ensejada por uma urgência econômica, exatamente como hoje. Temos uma brecha, né? Temos que fazer acontecer. Tem várias razões para explicar por que dessa primavera, porque de repente essas nossas ideias hoje tão populares, tão interessantes, tem três explicações. Não vou desenvolver aqui, as ideias são melhores do que as outras ideias mais à esquerda sobre desenvolvimento econômico. Isso acho que estamos todos convencidos, não precisamos explorar. A segunda são imperativos práticos, que trouxeram essas ideias para o centro dos debates e elas se mostram melhores do que as outras. E a terceira razão, já explico o que é, chama-se Dilma Rousseff. Tá? Muito bem, dos imperativos práticos, deixa eu lhes oferecer um pouquinho de economês aqui, um pouquinho de conta. O Brasil cresce pouco, a Ásia cresce muito. O crescimento é determinado por uma coisa chamada formação bruta de capital fixo, o CAPEX das empresas, o CAPEX do país, tem esse nome, e a gente mede em percentual do PIB. Na Coreia do Sul é 30%, 35% do PIB, na China é 40%, no Brasil é 15%. Não é um acidente que a gente cresce 2%,
ao ano, e olhe lá, suando, porque todo ano a gente investe, o CAPEX é muito pequenininho, 15% do PIB. Só que para ir de 15 para 25, tem 10 pontos percentuais do PIB de diferença em dinheiro. O PIB é 6 tri e alguma coisa, estamos falando de 700 bilhões de reais todo ano, é um fluxo. Alguém imagina que vai ter 700 bilhões de reais no orçamento público para fazer investimento? O orçamento público está furado em 130, ok? Arrumar mais 700 não tem a menor chance, ok? Isso é a razão prática pela qual é impossível pensar que o nosso próximo ciclo de desenvolvimento econômico terá lugar baseado no investimento público. É uma demonstração algébrica, ok? Por isso, então, passemos a outro assunto, que é fazer o setor privado conduzir essa transformação. É o setor privado quem faz, quem vai fazer essa transação, se algum dia ela puder ser feita no Brasil. É um imperativo prático de uma economia que funciona de um jeito diferente, com as empresas no centro das ações e não o governo. Segunda urgência, imperativo prático, são 12 milhões de desempregados. De novo, não vai ser o emprego público que vai resolver este assunto. E olha que nós já temos cerca de 10 milhões de funcionários públicos no Brasil, ok? Nos 3 níveis de governo, são 10 milhões. Né? Tem aproximadamente 30 milhões de pessoas com carteira assinada no Brasil e 27 por aí que são os conta própria, os profissionais liberais e os empregadores, de todos os tamanhos. Okay? 27 para 30, não é um número tão diferente. Esses 27 são os brasileiros que têm uma atividade ligada ao empreendedorismo. Ou eles empregam, ou eles próprios são a empresa. Okay? Voluntariamente ou não, o fato que funciona como se fosse. E muitos dos 30 milhões de carteira assinada trabalham para esses, em pequenas empresas. A relação entre eles é muito mais de solidariedade do que de antagonismo, que a Justiça do Trabalho recorrentemente promove. Ok? A nossa Constituição, no seu artigo 1º, no preâmbulo, ela diz, quando fala das bases do Brasil, fala do primado do trabalho e da iniciativa privada. Um e outro, não é um contra o outro. E não diz que iniciativa privada não é trabalho. Na verdade, é o melhor dos trabalhos do ângulo econômico, porque é o trabalho que cria trabalho. O empreendedor, o cara que faz uma empresa, ele dá emprego aos outros. Devia contar em dobro e não como negativo, como é hoje no Brasil. É claro que nós temos uma pauta extraordinária de modernizar essas relações e reinventar a solidariedade econômica entre capital e trabalho no Brasil. Está aí pronto para ser feito. Terceiro imperativo prático, estagnação da produtividade. Nos anos 80, quando eu saí da faculdade, o Brasil e Coreia tinham mais ou menos o mesmo nível de produtividade do trabalho e de renda per capita, mais ou menos a mesma coisa, valor adicionado por trabalhador, não é isso? Ambos os países num nível mais ou menos equivalente a 20% da renda per capita americana. Okay? Hoje, a Coreia tem um nível de renda per capita que é 2/3 da renda per capita americana. O Brasil continua com 20% da renda per capita americana, um pouquinho menos até. Okay? Estagnação da produtividade significa ficar para trás, não em termos absolutos, mas relativos. O Brasil tem lugares onde você tem um clima asiático de crescimento, vários lugares de São Paulo, no Rio, na Barra da Tijuca, mas são poucos, ok? No conjunto, nós estamos estagnados. Com tanta gente, com tantas ambições, um país como o nosso não pode ficar assim parado.
E, portanto, quando a gente se pergunta sobre o que determina a produtividade, vem coisas como o sistema tributário, a legislação trabalhista e a abertura, a competição, sem a qual não vamos a lugar algum. E foi o que, em outros lugares, determinou uma busca de excelência que parece aqui um hobby de alguns, e não uma necessidade de sobrevivência como deve ser numa economia de mercado. Melhores práticas, sim, o governo deve as promover, e o faria, por exemplo, e o fez, o está fazendo, ao substituir como prioridade de política externa, em vez de pleitear um assento no Conselho de Segurança da ONU, que eu não sei para que serve, por entrar na OCDE. A nossa diplomacia não gostava de o Brasil aderir à OCDE, porque isso significaria assumir obrigações de fazer tratados e impor coisas ao país, como, por exemplo, assinar uma convenção anticorrupção ou uma convenção de... ou convenções de melhores práticas contábeis ou de governança pública, tudo que é bom e tudo que a gente devia fazer por nossa própria iniciativa. No entanto, a gente não faz. Bom, agora vamos fazer, e nada como uma obrigação internacional para nos fazer conduzir as coisas do jeito que elas deveriam, enfim, ser conduzidas por nossa própria iniciativa. É a mesma coisa, foi falado aqui do Doing Business, do índice do IFC, não é isso? Onde nós temos uma colocação desprezível em temas como tributação, nós estamos entre os 10 piores países do mundo, medida a qualidade, vamos dizer assim, do nosso sistema tributário pelo tempo que uma empresa média gasta para cumprir as suas obrigações tributárias, que é algo como 3 meses, uma empresa de 60 empregados em média. Claro que deveríamos ter o índice Doing Business como meta para reduzir, para várias ações do setor público, como agora nós estamos vendo, o secretário Paulo Webel aí tem esse índice na mesa dele para trabalhar, né? E já deveria ter sido assim há muitos anos. Tempos atrás, inclusive, foi descoberto o Investment Grade, que é mais ou menos a mesma coisa, é um selo internacional de qualidade, esse, no entanto, oferecido para as finanças públicas e a capacidade de cumprimento das obrigações financeiras do Estado. Nós fomos Investment Grade, depois a nova matriz destruiu o Investment Grade, temos que fazer dever de casa todo de novo. Isso me leva ao terceira causa da primavera liberal, e aqui vai o meu agradecimento a Dilma Rousseff. Por que isso? Acho que nos debates que se seguiram, o fracasso da nova matriz econômica é um elemento da maior importância, seja em Brasília, seja numa comissão do Congresso, seja nas universidades, nos debates nas redes sociais. Hoje é possível olhar para o terraplanismo econômico e dizer isto é uma fraude, isso não tem a menor chance de dar certo. E agora nós temos a evidência empírica. O fracasso da nova matriz, ele é micro por causa da Petrobras, onde é possível ver ali todos os demônios produzidos pela nova matriz. Ele é ético por causa da corrupção, que estamos vendo lá em Curitiba o resultado. E é um fracasso macro, porque ele produziu 2 anos de crescimento negativo do PIB de 3,5% em 2 anos, 7% de perda em 2 anos seguidos. Desses 12 milhões de desempregados, quase todos vêm dessa experiência mal sucedida, heterodoxa de gestão econômica. Um fracasso do qual nós temos que aprender todas as lições e fazer ao contrário. E um fracasso que, inclusive, se espraiou para as unidades da federação. Quando me perguntam, por exemplo, sobre Minas Gerais, olha, para ilustrar como a situação de Minas Gerais é delicada, imagina se no Brasil a Dilma tivesse ficado mais 2 anos e tivesse esgotado o almanaque de criatividades e pedaladas. Minas Gerais, não vou falar do Rio Grande do Sul para não ofender.
Agora, não vamos nos enganar, o terraplanismo e o charlatanismo econômico não está morto. Ele está num momento de fraqueza, do qual nós temos que tirar vantagem agora. Nós temos uma oportunidade histórica de construir uma economia de mercado de verdade, com tudo que isso acarreta em matéria de prosperidade, de trazer para a realidade sonhos de liberdade, de dar expressão prática à liberdade econômica que nós todos estudamos em eventos como esse há tantos anos. É agora, gente, está nas nossas mãos. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo Franco. É sempre um privilégio ouvir suas palavras. Então vamos seguir para a última apresentação do secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do Governo Federal, Salim Matar. Bem, boa noite a todos. Prazer estar com vocês. E frequento esse fórum há mais de 20 anos. Foi muito importante para a minha formação. Guardo com orgulho o meu prêmio Libertas e todos os anos faço questão de estar presente, porque é um momento onde se respira muita liberdade. Parabéns a todos vocês do IEE. Bem, num evento desse, às 21h13, última apresentação da noite. Depois do Pedro Parente e do Gustavo, eu imagino que o cansaço já tomou conta de vocês, vocês não vão prestar muita atenção no que eu vou falar. Então, do meu lado, tem essa sorte do que eu vou fazer. Antes de chegar aqui, eu tenho alguns amigos sêniores, ex-presidentes do IEE, mineiro, cauteloso, procurei 2 e falei assim, olha, eu tenho que falar lá alguma coisa, o que que você me sugere falar lá hoje? Ele falou assim, ô Salim, todo mundo quer saber por que você foi para o governo. Essa é a maior curiosidade. Muitas pessoas não te perguntam de vergonha, mas todo mundo quer saber o que você foi fazer lá no governo. Eu falei, ok, é isso que vocês querem saber. Ok. Bem, deixa eu dizer para vocês. Eu acredito que os astros se alinharam para o Brasil. Antes das eleições, o Winston Ling, que mora do outro lado do mundo, que me ligava todas as horas possíveis do dia no WhatsApp, e eu acredito que ele não dorme, porque ele é 24 horas no ar, insistia para que eu fosse para o governo, junto da equipe econômica, porque era a chance dos conservadores e liberais. E ele insistiu comigo por muito e muito tempo. Winston, agradeço-lhe pelas palavras de motivação. Não bastasse isso, claro que eu sofri bullying por quase 2 anos do hoje ministro Paulo Guedes, me chamando para ir ao governo, que ele estava montando um governo e queria que eu fosse ao governo. Então, já tinha Winston Ling e agora Paulo Guedes. Foi se aproximando as eleições, primeiro turno, e aí entra em cena Paulo Webel, fazendo bullying também. Então, Paulo Webel me dizia com muita clareza nas nossas conversas, sempre de madrugada, meia-noite, ele fala, Salim, é a nossa chance. O Paulo está sozinho. Nós não podemos abandoná-lo. Nós temos que estar presente. Você tem que vir. E, numa certa noite, eu falei, Paulo, eu vou. E no dia seguinte, eu realmente liguei para o Paulo e aceitei o convite de ir para o governo.
E vocês me perguntam, ok, o que moveu um empresário que tinha uma vida boa, tranquila, ir para o governo? Indignação com o estado de coisas do que tinha acontecido. Aqueles que me conhecem sabem o tanto que eu fui combativo em relação aos governos anteriores. Então, era chegada a hora que nós tínhamos uma oportunidade para mudar o país. E mudar o país significa que essa seria a nossa última chance, a única oportunidade. E fazendo algumas reflexões, conhecendo o ideário do ministro Guedes, confesso para vocês que eu sou um pouquinho mais à direita dele. Então, conhecendo o ideário dele, a inteligência brilhante, o líder que ele é, eu me rendi e decidi vir para o governo. Porque eu tive uma reflexão que eu jamais me perdoaria. A minha reflexão foi o seguinte: vai haver uma brutal transformação no governo brasileiro. Essa é a nossa oportunidade. Os liberais e conservadores vão virar esse transatlântico de rumo. Nós vamos levar esse transatlântico na direção do futuro. Então, eu falei para mim mesmo, existirão os protagonistas e os telespectadores. Eu não conseguirei viver em paz se eu não participar desse grupo. Por isso que eu aceitei. Então me foi oferecido naquela época que pudesse escolher ou planejamento, ou desestatizações, privatizações, ou mesmo indústria e comércio. Então, eu, por um momento, perguntei ao ministro, vamos levar o Gustavo Franco para o governo? Ele falou, se você quiser, pode trazê-lo. Falei, para qual cargo? Ele escolhe o que ele quiser no governo e você já tem 3 opções, ceda uma para qualquer das 3 para ele. Privatizações, planejamento ou indústria e comércio. Procura o Gustavo. Gustavo, te procurando, gostaria de te convidar aí para o governo conosco e tal. Tem esse cardápio aqui para você escolher. E ele perguntou, onde você vai ficar? Você escolhe primeiro, o que sobrar eu escolho. Ok? Então, naquele momento, o Gustavo tinha assumido um compromisso com o Partido Novo, da fundação do Partido Novo. Era uma coisa recente, ideia dele, que ele fundou. E ele ficou sem condições de deixar a fundação do Novo para ir para o governo. Mas eu não desisti. O Gustavo, o Jorge Gerdau aqui presente e o Salo Seibel, que pela primeira vez participa do nosso fórum. Levanta a mão para o Salo, por favor. E é aniversário do Salo hoje também, uma salva de palmas para o Salo. Nós fazemos parte de um grupo que se chama Freedom e nos reunimos uma vez por mês em São Paulo. E somos todos liberais, alguns mais, alguns menos, mas alguns até um pouco mais libertários, como o Hélio Beltrão, que deve estar aqui presente. Okay. Ah lá, o Hélio Beltrão, ok. Então, conhecendo bastante esse grupo e o Gustavo, eu tinha vontade de levar o Gustavo para o governo, e então achei que tinha uma função própria para o Gustavo, que não entraria em conflito com o que ele faz hoje no Partido Novo, na fundação do Novo. Então, ele aceitou e vai ser o presidente do conselho do BNDES nessa administração nossa.
fato, existem no governo já inúmeras cabeças liberais, capitaneados pelo ministro Paulo Ebel, Gustavo Franco, Carlos da Costa da Competitividade, Troirro, Max Troirro do Milênio, no Ministério da Indústria e Comércio. Então, reparem que já somos muito, não somos mais 2 ou 3, mas ainda cabemos numa Kombi, os principais. Mas o importante é que os nossos assessores são todos, uma grande parte, inclusive, proveniente dos nossos institutos. Então, nós temos um grande desafio pela frente, daí a nossa motivação de achar que esses astros estavam alinhados. Mas, depois que entramos no governo, os astros se alinharam mais ainda. E eu explico a vocês por que se alinharam mais ainda. Bem, nós temos um presidente que é conservador nos costumes, temos um ministro que goza de plena confiança do presidente, que é liberal na economia. Logo depois das eleições, houve o discurso de posse e Rodrigo Maia assume a presidência da Câmara dos Deputados. Os astros se alinharam novamente. Rodrigo Maia, coerente com a nova Previdência, e tem um excelente relacionamento com o ministro Guedes. Mas não foi só isso. Outro astro se alinhou novamente. Nós tínhamos o Onyx Lorenzoni na Casa Civil, comungando dos nossos mesmos valores liberais, cujo depoimento ele fez aqui hoje. E mais ainda, é eleito Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, apoiando formalmente, substancialmente, a nova Previdência. Então, imagine, nós temos o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o chefe da Casa Civil, o ministro da Economia e muitas outras pessoas mais coerentes com a aprovação da nova Previdência. Hoje o ministro Onyx disse aqui, final de junho e julho, é esse o nosso calendário. Achamos que até julho essa nova Previdência estará aprovada. Estamos ainda fixos no objetivo de 1 trilhão, nós não abrimos mão disso ainda, estamos firmes, achamos que é possível e esse é o valor que nós pretendemos. Como vocês poderão nos ajudar neste governo liberal? Chegando próximo à época da nova Previdência, na hora que for feita a votação, liguem para os seus deputados e para os seus senadores, visite-os, façam contato, façam pressão, nós precisamos de todos os votos possíveis. A nossa vinda para o governo, eu, Gustavo, Paulo e muitos outros, terá sido inócua se vocês não nos apoiarem. De uma certa forma, alguém disse, nós talvez tenhamos sido omissos durante os governos anteriores. Nós como empresários, nós como sociedade, como que nós permitimos que tudo aquilo acontecesse e nós continuamos passivos naquele período? De uma certa forma, houve uma omissão nossa, ou uma conivência, não importa. O fato é que a sociedade brasileira mudou depois das últimas eleições. E essa sociedade hoje, pelo qual nós estamos fazendo um projeto espetacular de abertura de mercado, e cuja reforma da Previdência vai trazer bilhões e bilhões de dólares para o Brasil. Nós somos o país mais ocidental do mundo, o país em desenvolvimento mais ocidentalizado. Nós temos capacidade de trazer 500 bilhões de dólares pós-reforma da Previdência. Isso significa que todos nós seremos mais felizes,
que os nossos filhos terão um futuro garantido. Mas nós precisamos que vocês, que a sociedade brasileira não seja omissa durante a próxima votação da Previdência. Desde movimentos que vão para a rua, desde Twitter, e você, de uma certa forma, ter o corpo a corpo com seu deputado, com seu senador. Isso é de fundamental importância. E eu acredito que já houve essa mudança. Eu acredito que a sociedade brasileira é diferente da sociedade brasileira de um ano atrás. Então, é um momento de redenção. E eu vim para o governo. Estou muito feliz de estar no governo. Recomendo a empresários que, passado um período de tempo da sua vida, uma vez que você tem o seu processo de sucessão bem resolvido na sua empresa, teste vir para o governo. É uma experiência única, é uma experiência saudável, espetacular, incomensurável, indescritível. Eu sempre fiz mau juízo, me perdoem, servidores públicos, eu sempre fiz mau juízo dos servidores públicos, que achavam que eles trabalhavam pouco, que era mamata. Aí eu fui para o governo, e eu e o Paulo Weber trabalhamos no mesmo prédio. O Paulo Weber é o mais ativo dos secretários da Esplanada. Não tem ninguém ativo como o Paulo Weber. Também puderam, o cara é jovem, tem 30 e poucos anos de idade. Não, fez 40 semana passada, ok? Então, lá se trabalha. Todos os dias, a gente deixa o ministério, em torno de 21 horas, e saímos para poder tratar de negócios às 21 horas. Isso todos os dias. E fazemos isso sem nenhum cansaço, fazemos isso prazerosamente, igualzinho nas nossas empresas. Por isso que eu mudei de opinião sobre serviço público. E eu estou surpreso da qualidade de servidores públicos com quem eu tenho trabalhado. Estou surpreso dessa qualidade. Então, tem tido apoio espetacular de muitos servidores e não tem sido difícil trabalhar no setor público. Tem sido fácil. Difícil está sendo privatizar empresas. Esse sim está sendo muito difícil. Ninguém quer privatizar, todo mundo quer aquele poder, e isso está difícil, mas eu acredito que as coisas vão acontecer gradualmente e o processo de privatização está continuando. O ministro Guedes disse em Davos que nós iríamos desestatizar aproximadamente 20 bilhões de dólares e nós vamos entregar agora na quarta-feira já um total de 13 bilhões de dólares já em desestatização em apenas 100 dias. Nós da iniciativa privada temos metas, temos objetivos claramente definidos e temos compensações variáveis de atingimento de meta. A minha meta é 20 bilhões de dólares esse ano. Não tem compensação, não tem variável, não tem bônus, não tem nada. E eu tenho dito nas minhas apresentações que eu garanto em pelo menos desestatizar 30 bilhões de dólares, 50% acima da meta que o ministro me deu em Davos. Bem, pessoal, pelo avançado da hora, eu queria dizer para vocês que não se esqueçam, os astros estão alinhados para o Brasil. Essa nossa oportunidade é única. Não importa se você goste ou não do capitão do transatlântico. Nós estamos dentro dele. Vamos torcer positivamente. Vamos fazer com que a coisa dê certo. Vamos ser positivos. Porque é o que nós temos. Gente, boa noite, obrigado. Obrigado, Salim. Muito obrigado. Bom, vamos começar com as perguntas e respostas.
Primeiro, para o Pedro Parente, até que ele tem um compromisso também agendado. Senhor Pedro Parente, o senhor conduziu a maior recuperação da Petrobras nos últimos anos, né? A gente viu aí o valor de mercado da Petrobras dobrar triplicar, desculpa, sobre a sua direção. Após esse brilhante trabalho, o senhor acha que é hora do Salim aqui do lado privatizar ela? A pergunta é para o Salim, então, né? Não, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que não foi um trabalho sozinho, foi um trabalho de um time. E eu falei as 3 vezes, porque de fato foram 3 vezes, embora ela alcançou o ápice logo antes da greve dos caminhoneiros, e a greve dos caminhoneiros deu uma trombada, né? Mas depois voltou e já superou esse valor novamente. E o que eu acho, para falar em metas aqui, como o Salim falou, o que eu acho que é importante mostrar que estabelecemos metas, e uma das metas era que ela, no final de 2018, tivesse um endividamento que não fosse superior a 2,5 vezes sua geração operacional de caixa, e foi 2,3 vezes, e era 5 vezes quando a gente começou. E também um índice muito importante de segurança. Então, eu acho que, sob o ponto de vista do trabalho realizado, é possível mostrar que é com gestão, com práticas de gestão, porque não tem novidade nenhuma aquilo ali que a gente fez. Foi estabelecer um planejamento estratégico que fizesse sentido e rigorosa e disciplinada execução, usando, né, enfim, todas as técnicas que são conhecidas, e um dos meus gurus está aqui, Dr. Jorge Gerdau, que me ajudou muito quando eu saí do setor público, e ele, o professor Falcone, o Beto Sucupira, e são pessoas que me ajudaram muito para ensinar a fazer esse tipo de coisa. Eu não tenho dúvida que a Petrobras hoje está num caminho diferente, em que dá realmente para se pensar em coisas como, por exemplo, a privatização ou a desestatização, como quiser chamar, por exemplo, do refino, né? Eu não tenho a menor dúvida que é do interesse da própria Petrobras que uma parte importante do refino seja desestatizado, ou seja, desinvestido, que era a palavra que a gente utilizava lá. E por que isso? Porque, enquanto o refino for todo estatal, o setor estará sujeito, né? Era uma preferência aqui do Gustavo, ele claramente demonstrou a preferência dele pelo período da presidente Dilma, tá certo? Que a gente possa ver de novo o que aconteceu durante aquele tempo, que foi um controle não formal, mas efetivo, dos preços da companhia, segundo um interesse que não tinha nada a ver com os acionistas da companhia. Então, sem dúvida nenhuma, isso é importante. Então, eu vejo que, ainda mais com esse novo espírito, com o alinhamento dos astros que o Salim mencionou, eu vejo que é possível, sim, pensar como, por exemplo, na desestatização mais arrojada do setor de refino. É claro que o assunto em si é muito emocional, a discussão sempre se torna emocional, portanto, uma privatização completa da Petrobras, no meu modo de ver, pode, ao contrário, prejudicar o programa de privatização do governo por toda a celeuma e polêmica que criaria. Então, eu acho que a pergunta sobre o que o governo vai fazer, de fato, estaria melhor colocada para o secretário de desestatização aqui presente. Salim, se quiser complementar alguma coisa, fique à vontade, o debate está aberto. Obrigado. O Pedro tem razão. A Petrobras, eu acho que é um ícone no Brasil, e no meu mandato consta o seguinte: permanece BNDES, Banco do Brasil, Caixa e Petrobras. Então, essas 4 são intocáveis. No meu mandato não está incluído a desestatização dessas 4 empresas, mas não está incluído as suas subsidiárias. Então, as subsidiárias deverão ser privatizadas. Eu queria dizer para vocês, aqueles que acompanham o Twitter do presidente, do dia 19 de março,
vocês podem checar lá, ele diz o seguinte, com toda clareza: o nosso presidente tem uma intuição descomunal. E ele sabe que uma das formas de combater corrupção, devido ao que aconteceu no passado, é privatizar as estatais. Então, no dia 19, ele escreveu que nós deveremos privatizar todas as empresas e negócios que o Estado esteja presente e que a iniciativa privada possa tocar. Então, isso para mim, imagina o que é isso. Isso significa que, de uma certa forma, ele está dizendo: Salim, privatiza tudo que a iniciativa privada puder tocar, menos as 4 que eu disse para vocês. Então, esse mandato, tendo em vista esse posicionamento do presidente a favor da privatização, significa que vocês podem ver o meu ânimo, a minha atitude, a minha motivação, é porque o presidente, de fato, está apoiando esse processo, esse programa de privatizações. Senhor Gustavo Franco, o senhor encabeçou a maior reforma já implementada em nosso país, que foi a criação do Plano Real, agora completando 25 anos, né? O senhor não aceitou 100% o convite do Salim, mas aceitou estar ali à frente do conselho do BNDES. Mas se você estivesse realmente no front, você focaria os seus esforços onde? Na reforma da Previdência, num conjunto de reformas ou em alguma outra pauta? Qual que seria a pauta do Gustavo Franco? Bom, primeiro, eu queria deixar claro que eu não encabecei o esforço do Real. Quem encabeçou foi o presidente Fernando Henrique. Eu fui parte do grupo, um grupo do qual o Pedro aqui fez parte, uma união particularmente feliz de guerreiros que lutou uma batalha impossível e que gosta de festejar, nessa época do ano, as cicatrizes que a gente exibe pela briga que a gente brigou, né, que não são poucas, né? Então, não encabecei nada. Segunda coisa que eu acho que já deu para perceber é que é muito difícil dizer não para esse senhor aqui, Salim Matar, tá? É muito difícil. Terceira coisa, a sequência de providências que o ministro Paulo Guedes tem exibido, não é, às vezes, no setor público a gente acha, fora do setor público a gente acha que tem muitas coisas são muito planejadas, mas não é assim, não. Às vezes os recursos são poucos, você não conseguiu botar ainda as pessoas nos lugares e os imperativos vão se apresentando e você tem que responder a incêndios, enfim, todo o tempo. Mas a sequência ela vai se arrumando. É claro que a Previdência era destinada a ser a primeira medida, agora já percebo que há clareza que ela não pode ser a única e nem deve-se esperar que no dia seguinte da Previdência vai amanhecer aqui um caminhão de dinheiro vindo do exterior, o crescimento vai pular. Não é assim. Ela tem uma função simbólica que vai expressar a capacidade de execução, o compromisso do governo, do parlamento, o entendimento da sociedade, questões econômicas complexas, e ela é o começo, né? Lá atrás, também no Plano Real, quando a gente dizia que o RV era o princípio do início, do começo, tinha esse discurso, e as pessoas diziam: depois disso aí, está tudo resolvido. E não estava. Tanto é que ali começou um ciclo que duraria vários anos de reformas e providências, de trabalho como esse que o Salim descreveu em intensidade, durante muitos anos para resolver as encrencas mais variadas do mundo, enfim, dos esqueletos das privatizações, das reformas constitucionais, dos 30 e tantos bancos estaduais que funcionavam feito bancos centrais, de privatizar aqui o Meridional aqui, que era uma encrenca aqui, que você não podia entrar aqui falando nisso, que quase te batiam, não é isso? Mas está lá, foi privatizado, e o Banrisul eu acho que vai ter esse destino também, mais dia, menos dia. Então, a sequência está corretíssima, não tem nada a acrescentar, e na medida que os recursos forem
colocados diante do ministro, os torpedos vão ser disparados. Tem várias coisas no pipeline que eu sei de ouvir falar e que eu sei que é muito importante a equipe econômica manter o noticiário bem alimentado de coisas nos vários níveis, desde as reformas estruturantes de natureza constitucional até as circulares, cartas circulares e portarias do Ministério da Fazenda, que o tempo inteiro estão criando a novidade e criando o momentum da economia. Essa lógica já foi percebida, há uma concentração de força no ministro Paulo Guedes, que vale registrar, ninguém falou sobre isso, mas, diferentemente de Fernando Henrique, ministro em 93, Paulo Guedes hoje ele é 5 ministros ao mesmo tempo, não é isso? Previdência, Trabalho, Indústria e Comércio, Planejamento e Fazenda, sem falar que ele nomeia o presidente da Petrobras. Nossa época, o ministro da Fazenda não tinha nada parecido com esse poder. Tinha a confiança do presidente, mas num ambiente muito mais restrito de movimentação. Agora há uma carta branca para este ministro com tantos poderes que é encantadora de pensar o que pode ser feito a partir dessas possibilidades. Só nos resta agora entregar. Os astros se alinharam novamente. Pedro, realmente é uma dificuldade muito grande tu levar esse incentivo da iniciativa privada, de lucro, para a iniciativa pública. Dentro das normas atuais, dentro do que tu pôde fazer, o que é possível levar desse aspecto da iniciativa privada para dentro da iniciativa pública, como uma empresa como a Petrobras, que o senhor tão bem gerenciou? Olha, como o Salim mencionou, existe um grande número de funcionários públicos, de executivos, que eles funcionam muito bem de acordo com a motivação, certo? Quer dizer, a única maneira que existe da gente trazer, né, os servidores públicos para um trabalho com resultados é através da motivação. E tem muito servidor com espírito público. Eu acho que ainda que exista essa questão de isonomia, e uma vez me contaram um episódio que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, apenas para exemplificar a dificuldade, que um governo, não me lembro qual era, ele quis fazer um 14º salário para os professores, portanto era um salário adicional, e este 14º salário, ele seria distribuído de acordo com a meritocracia, no melhor sentido da palavra. E não conseguiram fazer isso porque o sindicato não deixou. Mas eu acho que nós temos que insistir com essa questão, porque realmente eu acho muito difícil que se consiga superar o tema da estabilidade. Mas o tema da meritocracia, eu acho que vale insistir, até porque, em termos de alinhamento, é muito melhor você premiar do que você punir. Então, eu insistiria muito nesse ponto, eu acho que deveria se fazer isso, se permitir quem traz resultado, que ele seja devidamente premiado. Essa é a minha visão. No caso da Petrobras, não teve nada disso, quer dizer, foi realmente contar com a visão de um núcleo importante, né, de empregados da empresa, de que era importante recuperar a empresa, recuperar o orgulho de pertencer àquela empresa, né, recuperar o orgulho da sociedade brasileira com a Petrobras. E ninguém levou bônus, não teve adicional, não teve nada disso. Embora tivesse na empresa, né, e esse é o outro lado, quando eu falei né, de que você está com a sua vida, seu CPF em risco, eu vou dar um número para vocês aqui. Eu saí com 54 processos da Petrobras, mais de 2 por mês. Eu fiquei 48 meses, 54 processos, 2 por mês. Esse é um ônus que eu assumi, sabia que ia correr esse ônus, mas vamos combinar que é um ônus que é extremamente elevado.
Então, eu acho que, ao mesmo tempo em que você demanda isso do servidor público, você ter a possibilidade de, por meritocracia, premiá-lo, eu acho que seria alguma coisa que a gente vê no setor privado e que podia ser implementada de maneira mais generalizada, só que a verdadeira meritocracia, né? Porque é comum acontecer, de uma vez implementada, começa a dar um jeitinho, dá outro, e a coisa acaba virando exatamente como sempre foi, paga-se para todo mundo. Obrigado, Pedro. Salim, até numa revista, agora faz alguns dias, o senhor comentou que se sentia chateado, né? Isso com apenas 100 dias de governo. O senhor acredita que vai realmente conseguir implementar essas privatizações? O número é 100, que eu acredito que até o senhor comentou, ou você pensa daqui a pouco realmente que o trabalho vai ser muito mais árduo? O que você pensou quando disse essa frase para essa revista? Ok, obrigado. Foi uma pergunta espetacular que me dá a chance de esclarecer para todos vocês. Bem, eu tenho uma grande admiração pela revista Veja. Essa revista tem prestado maravilhoso serviço ao país, quer no impeachment do Collor, quer na queda de Dilma, quer em dizer os malfeitos do governo petista, enfim, uma revista corajosa. Foi tão corajosa essa revista que ela pagou caro economicamente por isso, não tendo o governo fechado os cofres para fazer publicidade nessa revista. E essa revista, acima de tudo, quero lembrar para vocês o seguinte, que Roberto Tivita foi o maior defensor da iniciativa privada no Brasil. Ninguém como ele defendeu a iniciativa privada. Então, Roberto Tivita faz falta. E eu tenho essa admiração grande pela revista Veja. A revista Veja também é um celeiro de bons repórteres. Muitas pessoas de Veja estão hoje em outros veículos e são pessoas que, de uma certa forma, se promoveram. É um quadro de repórteres de primeira categoria. Então, a revista Veja e seus repórteres são espetaculares. O título não é feito pelo repórter. O título, aqueles que estão lidando com a imprensa, sabe, é feito pelo editor. Então, aquele título não representa... Bem, vocês estão me vendo aqui hoje. Vê se eu estou com cara de frustrado. Ok? Então, foi uma certa infelicidade naquele momento, e isso já é água passada. Mas o mais importante, ainda desse termo de frustrado, eu quero voltar aqui para vocês. Eu falei sobre o Twitter do presidente no dia 19 de março. Perfeito? O presidente Bolsonaro deseja deixar um legado nos costumes e na economia. Na economia, na hora que ele escolheu o ministro Guedes, com esse tom liberal de desestatizar, tornar o público privado. É isso que nós vamos fazer. E essa é uma das minhas responsabilidades. Então, desestatizar não é só vender estatais. Nós queremos desestatizar o crédito. Por exemplo, alguns anos atrás, mais de 60% do crédito brasileiro era estatal. Caixa Banco do Brasil, BNDES. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos despedalar. Nós vamos enxugar esses bancos, não o Banco do Brasil, que é uma empresa listada, independente, mas os outros nós vamos enxugar esses bancos para dar espaço à iniciativa privada. Porque o Estado não deve ser um emprestador de dinheiro. O Estado não deve ter seguradoras, o Estado não deve ter empresas de cartão de crédito, o Estado não deve ter um punhado de coisas, não devia ter distribuição de combustível no Paraguai, o Estado não deve ter distribuição de gás em Montevidéu. Então, o nosso Estado se perdeu e, de uma certa forma, foi uma agressão à Constituição, ao artigo 173. O artigo 173 diz que o Estado somente terá empresas quando for por motivo de segurança nacional ou de relevantes serviços à população. Onde que uma empresa de cartão de crédito é de relevante serviço à população? Onde que um banco é de relevante serviço à população? Então, nós temos que entender que o presidente tem uma intuição correta. E ele deseja privatizar
tudo aquilo que a iniciativa privada puder fazer. Com a iniciativa privada, ela tem mais eficiência no mercado do que a empresa estatal. Então, eu continuo motivado, estou motivado, e acho que nós teremos o nosso processo de desestatização está apenas se aquecendo neste ano de 2019. Ele vai aumentar muito em 2020, mas o ápice dele vai ser 2021. Porque 2022 já é um ano eleitoral, já não consta muito na agenda, muitas coisas que você tem que fazer, depende do Congresso, já não é tão fácil. Então, o nosso plano é até 31 de dezembro de 2021. Então, vai tomar mais fôlego a desestatização em 2020 e 2021, mais do que 2020, e este ano eu diria que nós estamos no aquecimento. E para os 100 dias de governo, o que nós temos a apresentar é que praticamente mais da metade da meta já foi atingido, e nós temos aí um pipeline de privatizações até o final do ano, que vamos sim superar essa meta. E isso é uma sinalização muito boa, porque nos 3 leilões que tivemos de aeroportos, ganharam 3 empresas estrangeiras, trazendo capital estrangeiro. E com isso, está dizendo o seguinte: eu acredito que o Brasil não quebra contratos. Eu acredito que o Brasil tem segurança jurídica. Eu acredito que o Brasil tem um bom mercado. Por isso que eles vieram. E este governo, nós não distinguimos a cor do dinheiro, que seja nacional ou estrangeiro. Nós não distinguimos cor. Dinheiro é dinheiro. Bem-vindo seja o dinheiro. E ao que o Gustavo Franco falou, é verdade, os 500 bilhões de dólares não vão vir assim, Previdência aprovou hoje, amanhã já chegou, não. Isso vai levar um tempo, até no nosso pipeline de PPIs, das concessões, obras de infraestrutura. O fato é que vai ser mais fácil esses estrangeiros virem para o Brasil, conscientes de que o Brasil está realmente em cima dos trilhos, rumo ao futuro, com uma boa direção. E, para finalizar, que eu acho que já não deve ter mais perguntas, só para dizer para vocês o seguinte: nós temos uma chance única de reduzir o tamanho do Estado. O nosso Estado é grande demais, a carga tributária é elevada por causa do tamanho desse Estado. Então, nós temos, por exemplo, hoje na educação, nós investimos tanto quanto os países da OCDE. No entanto, não temos a qualidade dos países da OCDE. Então, é um problema de gestão. À medida que nós conseguimos reduzir o tamanho do Estado, por exemplo, nas desestatizações e nas privatizações e nos desinvestimentos, automaticamente o que nós podemos dizer é o seguinte: no final do 4º ano deste governo, o Estado estará menor do que quando o presidente tomou posse. E, como está claro, o ministro Guedes diz o seguinte: não haverá aumento de impostos, não haverá aumento de impostos. Então, o que nós podemos deduzir é que vai sobrar mais dinheiro para investimento à medida que o custeio diminuir. Muito desse trabalho está com Paulo Ebel, em relação à redução do tamanho do Estado, número de funcionários, número de carreiras, uma parte junto com ele aí, mas o fato é que nós temos aí um horizonte espetacular nesses próximos anos para reduzir o tamanho do Estado, que é fundamental para que o cidadão brasileiro, pagador de impostos, não continue carregando esse fardo. Em reuniões na Esplanada, eu tenho dito em todas as mesas que eu sento. O pessoal às vezes fala: porque esse dinheiro, nós temos que zelar pelo dinheiro da União. Opa, um minutinho só. Esse dinheiro não é da União. Esse dinheiro pertence ao cidadão, ao pagador de impostos. A União é apenas um cofrinho onde fica guardado esse dinheiro. E nós somos os zeladores desse dinheiro. Mas esse dinheiro pertence ao cidadão. Então, de tanto repetir isso, parece que as pessoas já começaram a entender, pelo menos na minha secretaria, isso já é voz corrente, de que nós temos que zelar pelo dinheiro do cidadão. E para isso nós precisamos reduzir o tamanho do Estado. A carga tributária brasileira com o déficit público ultrapassa 40%. Isso é impossível, nós não seremos competitivos com a carga tributária desse tamanho. Então, desestatizar é também reduzir o tamanho do Estado para reduzir a carga tributária. Obrigado. Bom, senhor Gustavo, nós estamos então com a pauta da Previdência em voga, como a principal reforma que o governo quer implementar.
o que o senhor Gustavo Franco acha dessa reforma e como seria a reforma do Gustavo Franco? Muito parecida com essa, acho que o que ainda vai melhor desabrochar com o decorrer dessas discussões é o regime de capitalização. A ideia de que cada indivíduo deve ser, em boa medida, o responsável pelo tamanho da sua aposentadoria, pela exata mesma lógica da fábula da formiga e da cigarra. As formigas vão se aposentar melhor do que as cigarras porque poupam mais. No sistema de repartição não existe essa lógica. Ela existe apenas no terreno da previdência complementar, onde se percebe que onde existem fundos de pensão organizados por categorias ou por empregados de determinada empresa, isso permanece, existe um sentimento de muito zelo com relação ao fundo de pensão que pertence aos seus participantes e funciona muito bem. Eu achei curioso que na discussão recente tenha se levantado muito como comparação a experiência chilena e não a experiência brasileira de fundos de pensão. Tem, sei lá, 300 ou 400 fundos de pensão no Brasil, com ativos de, não saberia dizer exatamente, mais de 500, talvez 700 bilhões. Outro dia eu fiz uma conta sobre a rentabilidade dos recursos desses fundos de pensão, que é fácil de ver pelas estatísticas da ABRAP, e entre 2003 e 2013, se não me engano, é algo como 700% quando o CDI foi 500, ordem de grandeza, não é? Enfim. E durante esse período, eles renderam algo como 7 vezes a rentabilidade do FGTS, que é um fundo de capitalização que todos nós temos, por obrigação, e rende TR, mais 3, muito abaixo da inflação, abaixo do CDI, e faz investimentos de péssima qualidade, porque tem uma governança de péssima qualidade, que é supostamente tripartite, mas não é o governo que manda, e é utilizado como um instrumento de poupança forçada e financiamento de investimentos de interesse do governo e não do dono do recurso. Esta parte é que está faltando, é meio que privatizar o FGTS ou devolvê-lo aos seus donos, que são os donos do dinheiro. É o único lugar do mundo enfim, o administrador se apropria dos recursos do dono do dinheiro, é quase uma apropriação indébita. De certa maneira, é um pouquinho da mesma lógica do FAT, que em vez de trabalhar para o trabalhador, que é seu cotista, deixa o seu float para o BNDES fazer coisas de interesse do governo, mas que não são de interesse necessariamente do dono do dinheiro. Os esquemas de poupança forçada eram típicos da era militar. Eles são obsoletos, eles precisam ser transformados em fundos de pensão que são participantes importantes do mercado de capitais de qualquer país civilizado no hemisfério norte e vários do hemisfério sul. Aqui, porque houve desvios em alguns fundos de previdência estatais, não quer dizer que todos são, longe disso, não é isso? E, na verdade, não há desvio de fundo de pensão comparável ao desvio que se faz, como se fosse a coisa mais normal do mundo, no FGTS. Então, esta parte da reforma da Previdência, eu acho que nós vamos revisitar daqui para frente, mas precisa antes arrumar o sistema de repartição, que é, como a gente fala tecnicamente, uma reforma paramétrica, é mudar os parâmetros do sistema de repartição para ele ficar sustentável. Depois, aí, ok, discutimos mais organizadamente como é que cada brasileiro complementa essa aposentadoria em esquemas de capitalização. Muito obrigado, Gustavo. Secretário Salim, muito obrigado. Gustavo Franco, muito obrigado. Senhor Pedro Parente, muito obrigado.
encerramos aí o primeiro dia do Fórum da Liberdade.